Olá, o Café PT de hoje é especial porque o ator José de Abreu está aqui em Brasília e nós viemos conversar com ele. Já preparou o seu café? Então chega com a gente porque o Café PT começa agora. José de Abreu, seja bem-vindo ao Café PT. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer. Satisfação enorme poder conversar com você. José de Abreu, dia 8 agora de janeiro, né? Completou 2 anos aí dos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023 e você veio aqui em Brasília, também participou desse evento histórico. Fala pra gente como é que foi participar disso e a importância também de ter lembrado dessa data também, né? Foi muito emocionante, né? Porque começou com a entrega das obras que foram depredadas na época. O relógio e o quadro foi descerrado, abriu-se uma cortina e o quadro estava lá prontinho, foi muito emocionante. Depois teve uma comemoração, uma cerimônia no térreo ali do Palácio do Planalto, com todas as autoridades convidados e tal, e várias autoridades falaram sobre a importância da democracia, da lembrança, né, dessa desgraça que foi aquele 8 de janeiro e da nossa pertinência, da nossa eficácia do nosso trabalho como democratas, né, como políticos democratas e políticos do PT. Sim. Eu acho que o PT tem uma importância imensa. Nós temos a presidência da República nas mãos, né? Eu acredito que esse ato foi feito contra nós. Foi feito contra a democracia, mas a representação da democracia no Brasil desde 2003 significa PT no governo, né? Com certeza. Depois do impeachment da Dilma, teve aquela desgraça do Temer, depois a desgraça maior, que foi o mentecap do capitão, como eu costumo chamá-lo nas redes sociais. E a gente viu tanto de obras que foram danificadas nesses atos, né? Inclusive eu não sei, aquela vitrine deitada, eu não sei como é o nome daquilo, não é uma vitrine, é uma mesa de vidro que um cara passou com uma picareta meio que sem querer, assim, com uma displicência total, ele bateu no vidro e aquilo que tinha embaixo é a história do Brasil, são relíquias da história do Brasil, e o cara passa e dá uma marretada naquilo como se fosse uma tampa de privada. É o desprezo, né, pela cultura, tanto que representa isso. Realmente. Aquela coisa de dar facada num quadro. Dar facada num quadro é uma falta de sensibilidade, não é artística, é falta de sensibilidade humana. Exatamente. É uma falta de sensibilidade humana. Obviamente que aquele cara não sabia o valor do relógio, mas aquele ato é um ato de loucura, quer dizer, não é uma loucura de doença, talvez seja. Eu acho que o bolsonarismo tem uma grande dose de psicopatia, de doença. Então, o cara sabia que ele estava fazendo um negócio errado. Depois ele tentou quebrar a câmera, né? Mas é a burrice, porque a câmera não... Ela gravou aquilo. Ele destruiu a câmera depois, não vai apagar o que está gravado. Exatamente. Né? E depois, como terceiro ato, que foi, para mim, o mais bonito, foi a descida da rampa, o presidente Lula, e a entrada na Praça dos Três Poderes. Não se deixou lotar, como se deixasse iria lotar muito mais. Mas teve um limite de gente que o Lula passou e obviamente que o Lula é cercado por segurança, e eu atrás sem segurança. Sim. E arrebentaram a grade para mim, eu fui atacado, né? Rasgaram a roupa. Eu tenho um negócio engraçado, que eu tenho um lance de ser ator da Globo durante 45 anos, que me transformou num cara muito famoso. E tem o lance de eu ser do PT e ser um político atuante. Exato. Então junta as duas coisas. Aqui em Brasília, e em várias cidades do Brasil, junta gente que vem, eu quero tirar fotografia, não é por causa da Globo, é por causa do PT. Isso. Mas aqui em Brasília junta a Globo com o PT, então cria uma coisa maior. E teve até um rebuliço lá, que teve que vir segurança, porque
um cara fala, minha mulher tá na frente, aí fica aquela coisa. Não dá para tirar foto com todo mundo ao mesmo tempo. E no meio da multidão você não consegue organizar. Mas no meio de tudo isso ficou tudo bem, né? Não, ficou tudo bem. Eu suei que nem um louco. Aí o marido de uma fala, não, a minha mulher estava na frente. Calma, gente, vamos fazer com calma. Ainda bem que não tinha criança. Quando tem criança, aí eu rodo a baiana. Eu peço para todo mundo sair, deixa só as crianças, tiro foto com todas as crianças, agora tira as crianças. E aí vamos, porque tem sempre uma mulher que pisa no pé da outra. É verdade. E eu cheguei antes aqui primeiro, mesmo. me vira. Eu tô aqui tirando com você, uma pessoa me vira pra cá. Sim. A daqui fica brava. Tem isso, né? E aí começa a ter um buchicho. Esse jogo aí todo, né? Agora, ainda falando de democracia, de cultura, né? A atriz Fernanda Torres, inclusive, ela ganhou, né, o Globo de Ouro, né, pela atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como é que você viu essa premiação, né, esse prêmio? De que forma que você recebeu isso e qual a importância também que você vê isso para a cultura do país, esse reconhecimento, inclusive? O Ananda primeiro que é uma pessoa fabulosa, uma amiga, é um ser humano especial. Não é à toa ela é filha do Fernando Torres com Fernanda Montenegro. Ele chama Fernanda Torres. Isso. O pai dela era ator, grande produtor de teatro, uma pessoa fabulosa. Trabalhei com ele na Globo como ator. E a Nanda é uma pessoa, é engraçado dizer que a Nanda é super maquiada, super bem vestida. Não tem nada a ver com ela. Ela no dia a dia ela é de jeans, chinelo de dedo, sem maquiagem. É a pessoa mais simples do mundo, conversa com todo mundo, é engraçada, é inteligente, fala pelos cotovelos. Ela deu uma entrevista outro dia que botaram no ar, que ela contando que ela fala mais do que a mãe e o pai juntos, que ela fala o tempo todo, ela tem muito assunto sempre. É uma grande cronista, escreve muito bem, é uma grande escritora, os 2 livros dela são sensacionais. E é uma atriz espetacular, né? Comédia, Os Normais, o que quer os normais, Tapas e Beijos. E em drama também ela vai arrasa. E ela falou, uns dias antes, né, que ela era impossível. Até a Folha de São Paulo, num momento infelicíssimo, diz que era impossível ela ganhar. Ela diz que era impossível, não por ela não se sentir capaz de ganhar um prêmio desse, porque as concorrentes eram muito fortes. Sim, exatamente. Eram concorrentes de forma internacional. Ela disse numa entrevista, gente, pra mim isso aqui é um Walt Disney, eu tô numa Disney. Eu tô vendo meus ídolos todos na minha frente. Imagina só. E ela ganha. Eu, na hora que eu tava em casa, minha mulher tava dormindo, minha mulher falou, se ela ganhar, você me acorda. Não precisei acordar, porque eu dei um berro. Porque ficou aquele segundo de tensão. Quando entrou Angela Davis, eu falei, ai meu Deus, tudo a ver. Receber dela esse prêmio vai ser... E o filme fala da ditadura, né? Exatamente. De uma mulher que enfrentou galhardamente. E a atuação dela realmente foi impecável nesse filme. Ela é muito boa atriz. E essa coisa de reviver nesse momento de 8 de janeiro, que a gente reviveu no Palácio e na Praça, tem a ver com essa... Parece que é um resgate, né? O Lula começou o discurso dizendo, nós estamos aqui. Quer dizer, ele fez esse link entre o filme e a ditadura e o que nós vivemos em 8 de janeiro e o que nós poderíamos vir a viver se a democracia, se a gente não tivesse resistido, né? Com certeza. Isa, inclusive, depois que a Fernanda Torres recebeu esse prêmio, vários bolsonaristas, né, foram para as redes sociais fazer várias afirmações, né, várias desinformações, inclusive falando sobre investimentos da Lei Rouanet. Não se usa a Lei Rouanet em cinema, usa a Lei do Audiovisual. Filme. Não se usa a Lei Rouanet em cinema. Existe na Lei do Audiovisual, permite que você use, eu acho que é 3% de Lei Rouanet, mas nenhum cineasta usa a Lei Rouanet. Então isso tem que ficar muito claro para quem está nos assistindo. Não se usa a Lei Rouanet no audiovisual. Se você for ver a lei, há uma porcentagem ínfima que você pode usar da Lei Rouanet, mas os cineastas não gostam. A Funarte sempre foi contra. Por quê? Porque a Lei Rouanet é feita para outro tipo de coisa. Cinema é indústria do audiovisual. Tem a sua lei do audiovisual controlada por uma agência, Ancine. Não é um ministério que cuida de cinema. Exato. É uma agência nacional de cinema. Inclusive você... A Lei Rouanet é para dança,
para teatro, para livro, para manifestações artísticas de menor volume de dinheiro. Um filme hoje custa 20 vezes mais do que uma peça de teatro. É outro departamento. Claro. A lei do audiovisual permite que você use, eu não sei exatamente qual é o percentual. Talvez 3%, talvez 5%, mas nenhum cineasta gosta de usar a Lei Rouanet em cinema. E é importante deixar claro também que o dinheiro da Lei Rouanet é um dinheiro de empresas, né, que deixam de pagar. Mas a do audiovisual também. Sim. Você consegue, a Lei Rouanet como é que funciona? Você entra no Ministério da Cultura com um projeto, você faz um projeto, no projeto você detalha todo o seu orçamento, você detalha todo o funcionamento da sua peça, quando é que você vai ensaiar, quem é o elenco, tem que pegar uma carta de cada do diretor, do elenco inteiro, que o ator se compromete a, se der certo, participar da peça. Isso tudo você manda um orçamento detalhadíssimo, manda para o MINC. O MINC estuda. O MINC aprova ou não. Se não aprova, ele tem exigências que você pode cumprir ou não. Perfeito. Aprova, o que o MINC lhe dá? Lhe dá um direito de você procurar as empresas para te patrocinarem. Esse é o mais difícil. A coisa mais fácil é você conseguir o número da Lei Rouanet, o PRONAC. E agora que o Ministério está funcionando a todo vapor, antigamente demorava meses, agora você tira em dias. Sim. Citando tudo direitinho, dentro dos conformes, dos parâmetros do Ministério da Cultura, você libera rápido. Mas o processo mais difícil é você convencer o empresário a botar dinheiro na sua lei, no seu projeto. Claro. Se eu sou empresário, eu sou de um grande banco e eu tenho milhões de imposto de renda, eu posso tirar 1% do bruto, mas eu pago milhões. Que peça que eu vou escolher? Eu vou escolher Broadway. Sim. Eu vou escolher as grandes peças. Exatamente. Você pode ver, tem uma companhia de seguros imensa, toda a peça da Broadway é essa companhia que produz. Agora vai lá o Zé de Abreu com uma peça de 2, 3 atores que falam sobre política, que não é um musical da Broadway, que não fala nada no fundo. Nada contra a Broadway, lindo, cantam maravilhosamente bem, dançam maravilhosamente bem, mas os temas são sempre temas muito genéricos, muito para grande público, que a Broadway vive disso, de grande público. Então estamos montando aqui com muita galhardia, com muito cuidado e com muita qualidade, musicais da Broadway, mas não é o tipo de teatro que eu gosto. Eu quero um teatro mais teatrão mesmo, um teatro mais político, que vai falar de coisas que me interessam como ser político, como cidadão. Então, para mim, é uma dificuldade de conseguir patrocínio. Imagina. E você conseguir patrocínio significa você ligar para a secretária do diretor de marketing, armar uma entrevista. Você faz uma entrevista, depois ele vai marcar um pitching com ele mais a equipe de marketing. Você vai lá vender o teu peixe. E aí você fica esperando, às vezes, 6 meses para o cara dizer não. Às vezes nem responde. Então, segundo o governo Lula, o Juca Ferreira tentou, quando o Gil saiu e o Juca assumiu o Ministério da Cultura, o Juca tentou colocar que os patrocinadores colocassem de 10% a 20% do bolso. Não só incentivo fiscal. Os grandes patrocinadores se reuniram e disseram para o Juca, não. Se você fizer isso, a gente para de patrocinar. Ou a gente bota 100% de incentivo, ou a gente não bota nada. Então o Juca teve que voltar atrás. Não era nada para um banco desse, para uma indústria imensa, botar 10%, que a gente chama de dinheiro bom. Que é um dinheiro que não é de incentivo fiscal. Agora, o Ministério da Cultura não dá dinheiro da Lei Rouanet. Quem dá dinheiro é o empresário. O empresário é que decide onde ele vai botar o dinheiro dele. Ele desconta de imposto de renda. Os diretores de marketing no Brasil, hoje, são um segundo ministro da Cultura. Eles decidem quais as peças de teatro eles vão patrocinar. Assim como o livro, por exemplo, que pode utilizar a Lei Rouanet. A dança é um pouco diferente, porque a dança é mais aleatória, é mais a música, o movimento, a beleza estética. Mas o teatro, a gente que gosta de montar peças mais consistentes, a gente tem muita dificuldade. E o MINC não tem uma verba pra gente. A gente tem que correr atrás desses mesmos empresários para ver se eles se convencem que
pode pegar um pedacinho dessa grana e botar numa peça, digamos, mais séria. É isso aí, uma verdadeira aula, né, sobre a Lei Rouanet. Então, se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, se você estiver assistindo a gente no YouTube, para você realmente entender, compartilhar essa informação, porque como o Zé de Abreu falou, né, a Lei Rouanet, ela não é paga pelo governo, né, e inclusive ela é feita realmente para que as pessoas possam divulgar as culturas em menores proporções, digamos inclusive assim. Inclusive as pessoas, né, físicas podem participar da lei. Sim, exatamente. Se você é rico e paga um imposto de renda grande, ou mesmo que você não pague o imposto de renda grande, você pode tirar 5% do seu imposto devido e aplicar em qualquer coisa da Lei Rouanet. Com certeza. E se torna um patrocinador da cultura brasileira. Você continua com a gente, porque depois do intervalo a gente continua aqui no Café PT com o ator José de Abreu. Não sai daí. O Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Já estamos de volta aqui no Café PT. Hoje estamos conversando com o ator José de Abreu, que está aqui em Brasília. Zé, essa semana o Zuckerberg, né, que é o dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, ele anunciou que vai encerrar aí as checagens de fake news nas redes sociais. Aí você, inclusive, já foi vítima de fake news diversas vezes. Acredito que até continue sendo vítima em determinados momentos, né? Como é que você vê essa decisão que, por hora, vai acontecer nos Estados Unidos, né? Mas não sei se as redes sociais devem propagar isso para outros países, acredito que também deve chegar aqui no Brasil, mas querendo ou não, é um retrocesso, né? Um retrocesso com relação à segurança das redes sociais, que está, pelo menos, caminhando meio que devagar aí para ver se consegue melhorar, digamos assim, essa questão da desinformação. Mas como é que você observa, né, essa decisão que foi feita pelo Zuckerberg lá nos Estados Unidos? Eu acho que o Trump deu a resposta. Perguntaram antes para o Trump, você acha que foi por causa da bronca que saiu nele? E o Trump falou, acho que sim. Quer dizer, eles estão se enquadrando na lei do Bannon. Uhum. Aquela história. Falem M, não parem de falar M e ocupem todos os lugares. Então o Trump está falando M em cima de M. Uhum. Hoje ele publicou um mapa do Canadá integrado aos Estados Unidos. Ele disse que vai invadir o Panamá, para tirar o canal. O Golfo do México vai chamar Golfo América. E ele vai invadir o país, a Groenlândia, que pertence à Dinamarca, se eu não me engano. Uhum. Então, imagina, ele fala isso para ocupar o lugar da mídia. Uhum. Quer dizer, é o que o Bannon falava, encha os ouvidos da mídia de besteira, que eles não vão ter lugar para ocupar com isso. Tanto que até o Zuckerberg, depois das 4 horas da tarde, meio que saiu do ar porque o Trump tomou o lugar de falar as M dele. Sim. Eu acho que aqui o que nós temos é confiar que o Xandão vai tomar conta da gente e que as redes sociais não vão. O Zuckerberg falou de superiores tribunais secretos. Ele devia estar defendendo o Elon Musk. Sim, provável. Do Xandão, do Supremo Tribunal Federal.
Agora, Exato. o Brasil não é terra de ninguém, não é a casa da mãe Joana, nós temos governo, nós temos um judiciário extremamente sólido, Claro. e eu espero e rezo para que o Supremo Tribunal Federal não deixe fazer no Brasil o que eles querem. Claro. Em compensação, eles exigiram que o TikTok, que é chinês, fosse vendido para um americano. Sim. Quer dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O Zuckerberg entrou foi o último a entrar na onda Trump, né? Ainda tinha uma certa... O Instagram ainda tinha uma certa... Mas você vê que o WhatsApp é dele também. Sim. E o WhatsApp foi usado, a gente brinca, tia do Zap, o velho do Zap e tal. Quer dizer, o bolsonarismo usou o Zap a seu bel prazer. Quer dizer, não teve nenhum no controle. O Zap eu acho que é muito difícil você controlar. Agora, o Instagram eu acho que dá para controlar. Inclusive porque, se ele deixa, como ele falou ontem, de aplicar filtros em agressões a LGBTQIA+, isso é crime no Brasil. Sim. Quer dizer, a pessoa não pode fazer isso. Independentemente de ser liberado Independente se pela ele plataforma liberou ou não. Claro. Racismo é crime no Brasil. E isso que precisa ser observado. Isso né, tem que ser observado. Tem leis no Brasil que são aplicadas na internet. Quer dizer, eu acredito que é claro que é radical. Mas a China fez os seus próprios meios. As suas próprias redes sociais. As suas próprias redes sociais. É verdade. E, José de Abreu, como é que você avalia também os investimentos do governo do presidente Lula, né? A gente veio de um retrocesso de vários anos, aí desde o golpe da presidenta Dilma, na cultura, né? E agora, desde que o presidente Lula assumiu esse setor que é tão importante para a sociedade, ele vem sendo construído, reconstruído, como é que você avalia realmente esse processo de reconstrução? Está dentro do que você esperava, do que vocês esperam? Falta muito ainda. Eu acho que em termos de dinheiro, o Ministério nunca teve tanto dinheiro na história. Juntou com a Lei Paulo Gustavo e com a Lei Aldir Blanc, e mais o orçamento do Ministério, mas o Ministério não está cumprindo alguns objetivos. Eu já falei com a ministra, já falei com o secretário-geral, já falei com a diretora de audiovisual, pessoalmente, através do Twitter, através do WhatsApp, e depois publiquei no Twitter minhas críticas. Eu acho que esse momento o Ministério tinha que estar assumindo a luta dos escritores de cinema e de televisão, tinha que estar assumindo a luta dos atores que não recebem mais direitos autorais. O Ministério está se omitindo no momento em que o Ministério teria toda a capacidade de liderar os artistas. Os escritores hoje, para escrever uma novela para um streaming, eles têm que escrever a sinopse e mais 3 semanas de capítulo, de graça. Se for aprovado, eles escrevem mais e ganham uma mixaria. Aí tem que assinar um documento, porque se for sucesso tem que fazer a 2, e a 3, e a 4. E estão ganhando 30% do que ganhavam na Globo há 5 anos atrás. Então eles estão tentando se organizar, assim como os atores deixam hoje de ganhar direito autoral. Chama direitos conexos, que tem na lei. Perfeito. A Globo sempre pagou. Pagava, quando vendia para o exterior, pagava uma mixaria. Sim. A gente nunca sabia quanto era, por quanto tinha vendido. Eles falavam que, mas a gente vende para o Vietnã, é uma mixaria, então por isso ganhava uma mixaria. Mas quando passava no Brasil, na Globo, vale a pena ver de novo, a gente ganhava 10% do que tinha ganho no ano que gravou a novela. Perfeito. Como não tem inflação, a inflação é muito pequena, é muito fácil de calcular. Exato. Você fica um ano fazendo uma novela, a novela vai para ar, você vai ganhar um salário. Por volta de um salário que você tem hoje. Então era fácil você saber se estava... E nunca, o Globo nunca enganou. Agora vem a Netflix, HBO, Max, não sei o que, e fala assim, não tem mais direito de intérprete. 10 anos, você assina um documento dando por 10 anos os seus direitos. E eles não fazem você assinar um documento dando por 10 anos. Você vai fazer uma série num streaming desse. Digamos que você vai gravar 30 capítulos, você vai ganhar, sei lá, 10 mil por capítulo, 300. Eles pegam esses 300, 200 é o teu trabalho. 100 é o direito de intérprete pago antecipadamente. Sim. Mas é mentira. Olha você só. Fechou o trabalho por 300. O direito de intérprete viria depois. Ok. Quando alguma entidade arrecadadora ou a própria empresa deposita na tua conta. Mas ele divide esse seu contrato hoje e bota que 200 mil é o de trabalho. E 100 mil
é o direito de intérprete pago antecipadamente. Quer dizer, eles estão usando um subterfúgio que é ilegal, obviamente é ilegal, porque eles não podem pagar o teu direito de intérprete antes do produto ir pro ar. Se fosse uma compra antecipada, mas não, estamos pagando o teu direito por 10 anos. Sim. Significa que você fica 10 anos sem ganhar. E a Globo agora entrou no mesmo. Seguindo a tendência, né? Seguindo a tendência, não vamos competir, é competição, vamos fazer igual. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua com esse papo aqui com o ator José de Abreu. Não sai daí porque o Café PT volta já já. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. É isso aí, estamos de volta aqui no Café PT. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje estamos conversando com o ator José de Abreu. Vamos falar um pouquinho sobre o desafio agora que você vai assumir na Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro, né? Na direção de projetos culturais aí do prefeito Washington Quaquá. Quais os seus principais, né, os principais projetos aí na área da cultura que você pretende levar também para o município? Inclusive, você fez algumas viagens para Cuba no ano passado, você viu algumas coisas interessantes lá que também pretende implementar no município. Fala um pouquinho para a gente também sobre isso. A minha história com o Quaquá começou em Havana, há uns 3 anos, a gente vai todo ano, 1º de maio. E o Quaquá, com essa história, eu vou voltar para a prefeitura, eu não acreditava muito. Ele recém-eleito deputado federal. É difícil, você vai largar 2 anos de mandato. E aos poucos ele foi se convencendo que o que ele gosta mesmo é de executivo. É que nem o ministro Rui. Sim. O ministro Rui não se vê como deputado ou senador. Ele é governador, ele é de executivo, ele é tocador, né? É a mesma coisa que aconteceu com o Quaquá. O Quaquá chega aqui e são 540. Lá ele é o prefeito, lá ele decide e bota a coisa para funcionar. E aí ele falou, eu quero transformar Maricá numa cidade conhecida no Brasil, a gente faz tanta coisa, ninguém sabe, e eu acho que a cultura é um melhor caminho. Eu falei, Quaquá, agora me veio uma ideia louca. Vamos amanhã para a Escola de Cinema de Cuba. Fica em Santo Antônio de los Baños, a 2 horas de Cuba. É uma escola feita pelo Gabriel Garcia Marques e pelo Fernando Barril, um argentino. E é considerada uma das melhores escolas de cinema do mundo. Foi inaugurada pelo Fidel, o Amorim estava lá e tal. Vamos embora. Alugamos um ônibusinho velhinho e fomos uma turminha de Maricá lá para a Escola Internacional de Cinema e Televisão. E fizeram lá uma recepção pra gente, tinha 17 brasileiros e tal. É uma fazenda, eles moram na fazenda, eles estudam, dormem, comem na fazenda. Perfeito. Só sai aos domingos se quiser, sábado e domingo e tal. E o Quaquá falou, tá bom, conheci a escola, é genial, o que você quer? Eu falei, levar uma filial pro Brasil. Aí o Olim piscou. Quem sabe Maricá seja uma exportadora aí, né, de artistas. Claro, vamos fazer. São 8 cátedras que eles chamam. Perfeito. As mais óbvias, né? Direção de fotografia, direção documentária, direção de ficção, roteirista, enfim.
diretor de arte e tal. São 5 alunos por cátedra, são 40 alunos. Ok. 5 alunos, 8 cátedras. No primeiro ano você faz uma geral. Perfeito. No segundo ano você especializa a cátedra que você quer ser diretor de ficção, ou você quer ser diretor de fotografia ou roteirista, você vai ao segundo ano. E o terceiro ano é a formatura, onde você dirige um filme no setor onde você se especializou. Que legal. Então a gente começou a negociar, eles acharam... Os cubanos são... tem uma malemolência baiana e uma desconfiança indígena. É uma coisa... é engraçado. Eles são muito pessoas maravilhosas, mas quando você começa a negociar, eles são um pouco desconfiados. E um cubano me falou: José, nós estamos em guerra desde a Revolução. Sim. O bloqueio mantém a gente em guerra. O bloqueio tem 60 anos. Então a gente começou com essa história de negociar em Cuba. Aí o Quaquá, muito aflito, geminiano, que nem eu, e eu falando: a escola está acabando, a escola está mal, a escola não tem dinheiro, a Cuba está quebrada, não tem gasolina, o furacão chegou, a luz elétrica acabou 3 dias, aí estragou toda a comida dos freezers da escola, porque eu falo com a diretora da escola todo dia. Aí veio o furacão 10 dias depois, queimou todas as lâmpadas, quebrou todas as luminárias do lado de fora, tinha um escritório que era de vidro, quebrou todo o vidro. Agora, para terminar, deu cupim na escola. Então, às vezes as camas estão com cupim, às vezes estão com cupim. Quaquá, eles estão ferrados. O Quaquá falou assim: o que você sugere? Mandar alunos de Maricá para Cuba agora, ontem. Mas como que a gente faz? Não sei. Falei com a diretora da escola, coordenadora pedagógica. Fizeram pela primeira vez na história do cinema, da escola, um curso de 24 semanas. Sim. Quase 6 meses. Que é um curso regular, que eles chamam de 3 anos. Eles vão fazer em 6 meses. Ok. Um curso mais leve, obviamente, mas passando por essas fases de uma maneira mais superficial. Perfeito. Com isso a gente consegue enviar para Cuba 10 alunos, exigências de 20 a 25 anos, segundo ano de universidade, tem que escrever uma carta dizendo o porquê, eu mandei 35 possibilidades, eles escolheram 10, e a gente vai pagar uma quantia para esses 6 meses de curso, e essa quantia vai ser um extra na escola, vai ajudar muito a escola e vai ajudar muito Maricá. Porque nesses 6 meses que esses meninos vão estar lá, nós vamos estar organizando a Film Commission de Maricá e uma empresa de produção de cinema chamada Filmar S.A. Filmes de Maricá. Que legal. A gente... Isso vai correr mais ou menos simultaneamente. Bacana demais. Você já pretende implementar isso agora, em 2025? Em 2025. Que legal. Tomara que você seja de exemplo. Ontem ficou pronto o estatuto da Filmar S.A. Vai ser uma empresa de economia mista, com você presidente. E estamos discutindo os estatutos, né? Eu estou estudando o Film Commission já há um bom tempo. Me cerquei de gente que... Tem 2 pessoas de Maricá que há 9 anos vão em todos os encontros de Film Commission. Eles são pessoas que entendem muito do assunto. Li profundamente a SP Filme, a Rio Filme. A Film Commission, na realidade, ela é uma intermediária entre o produtor e a prefeitura. Então, você vai entrar no site da Film Commission, vai ter todas as locações da cidade, todos os atores, todos os possíveis carpinteiros, quem pode fornecer comida, só comida de agricultura familiar. A gente tem essa a Prefeitura de Maricá tem lado, é uma prefeitura do PT. Nós somos socialistas, cristãos, alguns são comunistas, outros são socialistas ateus, mas nós temos lado e nós temos projeto. Maravilha, bom demais. Tomara que essa iniciativa aí sirva de exemplo para vários outros municípios também. José, só para a gente finalizar agora, a última pergunta. Agora em 2025 o Brasil ele já começa a preparar o cenário para as eleições de 2026. Né? Como é que você vê a indicação aí do presidente Lula aí para um eventual quarto mandato, que é o que a gente espera, mas queria ouvir de você também. Quando o Lula foi eleito, obviamente eu estava no hotel, esperando ele descer. Eu queria fumar. Eu parei de fumar há 35 anos, depois fui morar na França um tempo, voltei a fumar aquele tabaquinho
Toda mulher francesa fuma tabaquinho. E todo jantar que eu ia, os homens ficavam falando besteira na mesa, as mulheres iam para a janela fumar tabaquinho. Eu prefiro muito mais conversar com mulheres, as conversas são mais interessantes. E todas vieram com o papo, dá uma tragadinha, você não vai fumar, é 5 cigarros por dia, porque você não pode fumar dirigindo, você não pode fazer o cigarrinho andando, você tem que parar tudo para fazer o cigarrinho. Realmente, dificulta, mas voltei. E eu estava já 3 horas lá embaixo, foi aquele dia que a gente filmou, apareceu o Lula, todo mundo se abraçou, festa, e o Lula não descia. Porque ele ia descer cumprimentar. Aí eu tava louco para fumar, falei para minha mulher, aí tem uma porta de serviço ali, eu abri, tinha uma escada preta, eu falei, a escada preta de incêndio deve dar em algum lugar aberto. Aí eu falei, vou fumar, minha mulher, vem pra cá, vai fumar nada, você vai ser preso dentro do hotel, vai disparar tudo e tal. Falei, amor, não tô aguentando mais, vou fumar. Abre a porta, quem tá? Lula. Olha só. Parado, assim, esperando pra entrar. Aí, quem tá aqui, Janja? Aí, puta, foi uma festa, a gente se beijou, papapá, foi uma maior festa e tal. Aí eu conversei com a Janja do lado assim, e agora? Vai mudar 4 anos pra Brasília? Ela falou, 4 anos eu nem saía de São Paulo. Né? Acho que a resposta foi dada. Claro, é óbvio que ele vai ser candidato, ele vai ser reeleito. É isso que a gente espera realmente. José de Abreu, mais uma vez foi um prazer imenso poder conversar contigo. Não, o prazer foi meu. Eu estou adiando essa participação num programa da TVPT. É verdade, a gente já estava aguardando já há bastante tempo, mas aconteceu, né? Aconteceu, pois é. Muito obrigado aí mais uma vez pela atenção com a gente também, eu viu? Eu agradeço. E para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Café PT.